Irmãos, semana passada eu trouxe a vocês alguns alertas e observações a respeito do final. Nós falamos um pouquinho sobre alguns conceitos gerais do Apocalipse que certamente devem guiar a nossa compreensão daquele estudo. Eu falei e eu menciono mais uma vez, quando nós pensamos a respeito do Apocalipse, nós estamos pensando a respeito do futuro, mas ele não é apenas um livro para o futuro. O Apocalipse era um livro relevante para aqueles que receberam. A igreja do primeiro século, ela viveu dias de perseguição, dias de angústia, e quando então João recebe a revelação de Jesus Cristo, João coloca essa revelação em papel, e ele entrega às igrejas para que elas fossem edificadas. Irmãos, pensem nisso. Nenhum escrito teria relevância para um grupo se ele não pudesse trazer respostas para o tempo presente. Se aquele livro não pudesse acrescentar no dia de hoje, para que aquele livro seria escrito? Se a comunidade religiosa que estava perseguida, aflita, angustiada e em meio a dores, não pudesse ser encorajada, como que aquele livro teria relevância para aquelas pessoas? Se João tivesse dado para eles um livro enigmático, que teria uma mensagem para um futuro tão distante, que ninguém sabe quando, eles pegariam aquele rolo, aquele manuscrito, leriam aquilo e falariam: bem, e daí? Aonde isso se encaixa aqui na minha realidade? Como isso me consola hoje? Como isso me oferece respostas hoje? A grande questão seria: muito bom, bem escrito, bem bonito, colocariam lá numa gaveta e pronto. Mas não era isso, irmãos. O livro do Apocalipse, ele certamente, ele tem uma relevância muito grande. E gravem isso que vou dizer para vocês. O Apocalipse, ele está em harmonia com toda a Bíblia. Ele menciona citações diretas, mas não se assustem com esse número que vou te dizer. O Apocalipse menciona o Antigo Testamento mais de 500 vezes. O livro do Apocalipse é um livro que foi diluído em 22 capítulos, e ele tem mais de 500 referências ao Antigo Testamento. Não é pouca coisa, irmãos. 500 referências significa que aquele livro, ele realmente está em sintonia, ele harmoniza aquilo que Deus falava no passado. Mostra que uma mesma mente estava por trás de tudo aquilo, e que aquilo que foi falado no passado e que avançou durante a história também está na mente do autor para o futuro. E quando eu menciono isso, irmãos, eu tenho o interesse de mostrar para vocês que quando nós lemos o livro do Apocalipse, ele não é assim uma anomalia na história bíblica ou da revelação de Deus. Não é uma coisa assim estranha, muito pelo contrário. É um livro em linguagem simbólica, que pode ter linguagem figurada, que tem algumas coisas que servem para explicar uma ideia, onde a gente não precisa necessariamente querer entender todos os símbolos por trás daquilo, porque seria difícil. Mas aquele livro com símbolos, ele tem uma mensagem verdadeira, uma mensagem debaixo de tudo aquilo, e é uma mensagem que está em sintonia com tudo que já foi falado no passado. Quando eu penso, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo, eu lembro a vocês o seguinte: os livros bíblicos, eles foram escritos em um período de 1500 anos. Quando eu pego os primeiros livros escritos por Moisés, eu estou falando de livros escritos há 1400 anos antes do nascimento de Jesus, e o Apocalipse escrito aproximadamente 100 anos depois do nascimento de Jesus. Então é uma revelação escrita em um período de 1500 anos, que contam a história da criação e a história humana inteira, porque Moisés escreveu no ano 1400 revelações que recebeu de Deus a respeito da criação, que estão milhares de anos antes também. Então a história, irmãos, ela é longa, mas o que sempre me surpreende é
o Deus que estava agindo na criação, o Deus que agiu no passado, é o Deus que guia João quando dá aquela revelação, e o Apocalipse está em concordância com tudo aquilo. A Bíblia, irmãos, ela tem uma beleza realmente acima de tudo que foi escrito antes, porque ela tem uma concordância, ela tem uma sintonia e uma harmonia incomparáveis. E é muito curioso que Deus então ele começa a mostrar, tanto no passado, no tempo presente, no dia de Paulo, de Jesus, de Pedro, de João, e Deus já prepara o futuro com a mesma mensagem. As profecias bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, apontam para o grande evento do final da história. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles apontam para o grande evento do final da história, e o grande evento é o dia do Senhor, o dia da visita de Deus ao seu povo, para redimi-lo e estabelecer o seu reino e o seu governo. Esse, irmãos, é o grande evento do fim da história. Joel mencionou o dia do Senhor, Amós mencionou o dia do Senhor, os profetas do Antigo Testamento mencionaram o dia do Senhor, o próprio Jó, que é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, ele menciona um dia em que o seu Redentor viria e redimiria o seu corpo da sepultura. Esse tipo de pensamento, irmãos, esse tipo de fé, ele já estava na mente das pessoas do passado, porque Deus ele abasteceu o seu povo com uma promessa, de que haveria um dia, e quando fala um dia, irmãos, não é necessariamente um período de 24 horas, mas de que haveria um evento, uma ocasião, em que Deus visitaria o seu povo, castigaria os inimigos, salvaria seu povo e estabeleceria o seu reinado nessa terra. Essa é a promessa do passado, a promessa de um dia de juízo, um dia de redenção, um dia onde um reino seria estabelecido. O Antigo Testamento anuncia, irmãos, esse dia, e o próprio Novo Testamento também anuncia esse dia, mas não usa mais o nome, o dia do Senhor, costuma usar o termo, o dia de Cristo, mencionando que no Antigo Testamento o povo imaginava que era o dia do Senhor Deus, mas quando Jesus Cristo vem, nós entendemos que é o dia do próprio Cristo, porque como ele mesmo menciona em João 5 e em outras passagens da Bíblia, Deus o Pai conferiu a ele, o Cristo, o juízo e o reino da terra. E nós entendemos, irmãos, que toda a Bíblia, ela menciona esse evento, o dia do castigo, o dia da redenção, o dia do estabelecimento do reino de Deus. E o Apocalipse, ele menciona esse evento, ele menciona essa ocasião. Eu então, irmãos, acredito que o livro do Apocalipse, ele serve de encorajamento à igreja perseguida e sofrida do primeiro século, ou seja, do ano 1 até o ano 100. Menciona então encorajamentos para aquela igreja, para aquela comunidade, mas por outro lado, menciona também o futuro e os eventos que fecham a história humana. Mas tem um aspecto, irmãos, importante aqui. A Bíblia ela nos mostra e nos prepara dizendo que existe uma oposição generalizada e ao mesmo tempo violenta ao estabelecimento do reino eterno de Cristo, que é o reino eterno de Deus. Se nós estamos então esperando o grande evento do fim, que seria o dia do Senhor, a visita de Deus para juízo, redenção e estabelecimento do reino, se esse é o evento que nós esperamos, irmãos, e é isso que nós estamos esperando, o dia do Senhor, se esse é o grande evento que nós estamos esperando, a própria palavra já nos mostra que existe uma oposição, que não é uma posição local, não é uma oposição que acontece em Jerusalém, que acontece na Índia, na Coreia do Norte, não, irmãos, é uma oposição generalizada a esse evento, e que em oposição a esse evento, grandes batalhas,
estão em curso e grandes batalhas acontecerão no tempo futuro. Batalhas, irmãos, estimuladas pelo próprio Satanás, que no Apocalipse é chamado de dragão, mas ele é um inimigo, porque a própria palavra Satanás significa inimigo ou adversário. Ele é o inimigo, ele é um adversário, certamente já derrotado, mas ele trabalha, ele age em oposição a esse plano, a esse projeto. Eu creio, irmãos, que nós precisamos então pensar um pouquinho a respeito desse ponto, essa oposição, a oposição ao estabelecimento desse reino. Mas antes, irmãos, de abrir a Bíblia e olhar com vocês, eu quero dizer o seguinte: uma das coisas importantes da gente observar é que quando a gente olha o Apocalipse, a gente precisa entender que Satanás é a mente por trás do mal. Todo mundo sabe disso. Satanás é a mente por trás da oposição. O próprio nome dele significa isso: opositor, inimigo, adversário. Por isso que ele recebeu esse título, Satanás, porque ele é isso. Ele é aquele que por trás de todas as coisas incita, incentiva, move. E é por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: a luta do homem, ela não é contra o homem. A minha luta não é contra o presidente do meu país que quer impor uma lei que não posso ler minha Bíblia. Eu falo, não, o meu grande inimigo é o presidente do meu país. Não é o caso aqui, mas em outros países é. E alguém diria, o meu presidente, ele é o meu inimigo porque ele se levanta contra Cristo. Irmãos, ele é um boneco, ele é uma marionete, um fantoche. E Paulo, ele quer dizer o seguinte: a nossa luta, ela não é contra o homem, mas ela é contra principados, potestades, dominadores que estão agindo no mundo espiritual, mas eles são seres tenebrosos, são seres de trevas, e eles é que estão atuando, influenciando essas pessoas. E de fato, irmãos, a gente precisa assimilar isso. Nós estamos convivendo em uma comunidade, em uma sociedade corrompida, nós estamos em uma civilização apóstata, uma civilização distanciada e distanciando-se de Deus, seguindo a influência desse Satanás. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer que a humanidade, ela está sendo influenciada pelo príncipe deste mundo, aquele espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E Paulo chega a dizer para os Efésios e para mim e para você, que nós também um dia fomos a mesma massa de manobra de Satanás, porque ele foi aquele que guiava a nossa vida, os nossos pensamentos e os nossos valores. Mas ele vai dizer, vocês eram massa na mão dele também, mas vocês foram redimidos por Cristo, e agora são nova criação em Cristo. Mas ele quer mostrar então, que a criação, ela tem sido usada, manipulada por Satanás, porque ele é o Deus desse século, o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que está atuando agora nos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência, irmãos, é claramente essa geração distanciada de Deus. E só para vocês entenderem, João menciona essa civilização. Por isso eu vou te convidar para ler um texto do próprio Apocalipse, tá? Vamos abrir nossa Bíblia lá no capítulo 18. Eu quero ler com vocês esse texto, e depois eu quero ler outras passagens de Paulo e de Pedro, tá certo? Para que a gente possa ver uma sintonia em todas essas coisas. Apocalipse, capítulo 18. Bem, se nós observássemos o capítulo 17, vamos ler um pouquinho, irmãos, volta para o 17, só para a gente ler alguns versículos, tá? Capítulo 17, só para vocês verem que João usa o termo grande meretriz, Babilônia, mãe das meretrizes, abominações da terra. Ele vai usar essas designações para mostrar
a sociedade para mostrar a civilização corrompida, apóstata e caída, o que envolve política, economia, religião, a civilização com todos os seus aspectos. Capítulo 17, o versículo 1, João ele conta algo que viu. Ele diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falando dos juízos, e falou comigo dizendo: vem, eu te mostrarei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, ou seja, que domina os povos, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua depravação foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me então o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate ou vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome em mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, me admirei com grande espanto. Vamos parar aqui, irmãos, para vocês entenderem. João usa essa linguagem, essas palavras, mas fica claro para nós que João faz menção a um sistema humano corrompido, devasso, depravado, que assassina os servos de Cristo e que é associado com a Babilônia. Propriamente, irmãos, sempre existem pessoas que interpretam assim de maneira bem estranha, né? Houve já pessoas que disseram assim: não, significa que a Babilônia vai voltar a ser um reino, e que é a região da Turquia, que lá vai se levantar um reino, e que aquele reino lá vai surgir, e que ele vai governar o mundo. Irmãos, eu não penso nisso, para ser sincero. Quando olha-se para o passado, Babilônia se tornou um símbolo, um ícone de depravação, prostituição, idolatria e crueldade. Então, João ele usa linguagem de símbolos para narrar a sociedade, a civilização apóstata. E o que nós vimos aqui? João mencionando o sistema humano, a civilização humana corrompida, depravada, que nos braços da sociedade também se prostituía, também se entregava à depravação, que também se corrompia, porque estava no meio desse sistema. João, irmãos, ele se preocupa em mostrar para nós que a sociedade afastada de Deus e apóstata, ela é essa sociedade que João vê no futuro. Uma sociedade, irmãos, que inevitavelmente se mistura em todas as corrupções aqui. A gente olha para o mundo hoje, a gente fala assim: ah, a polícia é violenta, ah, mas o político é corrupto, ah, mas o governo ele está extorquindo o povo, ah, mas o criminoso, ah, mas esse, mas aquele. Mas irmãos, vamos ser sinceros, a sociedade de maneira geral é uma sociedade ruim, e a gente só não tem mais políticos ladrões porque não tem mais cargo político, porque provavelmente 99% das pessoas que se tornassem políticos também se tornariam ladrões, também pegariam o que é indevido, também fariam corpo mole. Irmãos, a questão é, quando a gente olha para a sociedade, a gente costuma apontar o dedo para algumas classes, falando que eles são ruins, quando na prática a sociedade em sua maioria, ela é ruim. Mas aí é que entra a questão, irmãos. Não é que ela é ruim porque uns são piores que outros, irmãos. A sociedade é ruim porque a sociedade é pecadora. Eu quero lembrar vocês disso. Pecado é uma palavra que a gente tem que lembrar sempre. O mal do mundo não é um cargo, não é Brasília, não é a Câmara de Lafayette. O mal do mundo não é essas coisas. O mal do mundo, irmãos, reside dentro do próprio homem. E o homem, quando estimulado, o homem, quando tentado, o homem acaba se entregando àquilo que é ruim.
É o meu pecado que faz de mim um homem ruim, que eu não sou o homem que eu queria ser. Certamente é o seu pecado que faz de você a pessoa que você não deixa você ser aquilo que gostaria. Irmãos, porque reside dentro de nós uma natureza ruim que nos influencia a ser aquilo que a gente não quer mesmo, a fazer aquilo que a gente não quer. É o pecado, irmãos. Só que tem um grande problema. Enquanto a sociedade se distancia de Deus, tanto mais ela se distancia daquilo que pode influenciá-la para se tornar melhor. Quanto mais o homem se distancia de Deus, tanto mais ele fica longe do bom padrão. Irmãos, parem para pensar. Se nós, cristãos, que alinhamos a nossa vida com Deus, o Criador, tentando ser perfeitos, santos como Ele é, nós nos encontramos pecadores, pessoas ruins, imagina o que seria da sociedade que não dá a mínima para esse Deus. Se o povo que conectado com Deus descobre ser um povo pecador e ruim, imagine uma sociedade que diz: Deus não existe, se existe não está nem aí para isso aqui, se existe eu não dou a mínima para Ele. Irmãos, rejeitar Deus significaria rejeitar o padrão moral. Quando a sociedade diz que Deus não existe, a sociedade está dizendo: eu não quero um padrão. A própria sociedade se torna o seu padrão, ela começa a regular o que é certo e o que é errado. E, irmãos, quando o homem começa a fazer isso, você pode saber o que vai acontecer. É o grande problema, irmãos, da sociedade sem Deus. O problema da sociedade sem Deus é que para mim roubar é inaceitável em qualquer contexto, mas para outra pessoa roubar se tornaria aceitável se ele tiver fome. Para mim, certas práticas sexuais, como relacionamento com uma criança, é inaceitável, mas para outro aquilo se torna aceitável. Irmãos, a sociedade sem Deus é uma sociedade que está em apuros, porque se cada um definir o que é certo e o que é errado, ninguém vai poder dizer que o outro está errado. E sabe, irmãos, quando João vê a sociedade humana, ele vê uma sociedade completamente manchada, uma sociedade que ele menciona como transbordante de abominações, de imundícias, porque é uma sociedade que se prostitui com tudo que é ruim. E a sociedade, irmãos, ela é assim, e à medida que os anos passam, ela só se torna pior. Enquanto ela mata os santos, enquanto elas perseguem Deus e o povo de Deus, ela se entrega a práticas ruins. Capítulo 18, João faz uma menção interessante. Capítulo 18, nós vamos ler, irmãos, vou lendo aqui, tá? Capítulo 18, João diz assim: depois destas coisas, eu vi descer do céu um anjo, que tinha muita autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com uma voz potente, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirem-se dela, povo meu, para não serdes cúmplices em todos os seus pecados e para não participarem dos seus castigos e flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. João vê, irmãos, a queda da sociedade. A sociedade orgulhosa, que se acha estável. E quando a gente olha para esse mundo, irmãos, é isso que parece mesmo. Sentado, estável, domina sobre tudo.
faz o erro. A corrupção, quem pratica a corrupção acha que ela é eterna, permanente, segura. Os homens que vivem, irmãos, às custas dos outros, acham também que nunca vão ser apanhados. Quando João menciona a sociedade nesse caso, irmãos, fica evidente para nós que é uma sociedade ruim, corrompida, maligna, perversa, que se sente segura, que sente assim: eu estou acima de tudo isso, eu nunca vou cair. João chega a mencionar que os homens, eles se aproveitam desse sistema ruim. É como ele usa a palavra comerciantes, que são aqueles homens que se aproveitam do caos da sociedade para se darem bem. Irmãos, vamos ser sinceros, a maioria dos homens que se dão bem na nossa sociedade são esses que se dão bem às custas da corrupção e da maldade. Os poderosos traficantes que são milionários, vendendo morte para os outros, ou aqueles que se enriquecem roubando, ou aqueles que se enriquecem às custas da escravidão dos outros. Irmãos, é a sociedade mesmo, em todos os seus aspectos. E João vê o anúncio de que ela vai cair. E João chega a dizer: povo que teme a Deus, eu quero que vocês olhem, porque a queda dela vai ser assustadora, vai ser repentina. Ela vai ver que tudo aquilo que ela achou que não aconteceria, vai acontecer. A queda dela é iminente e é uma queda assustadora. Vamos ler mais um pouquinho? Irmãos, está fazendo sentido, não está? Por trás de todo o símbolo, de tudo aquilo que pode despertar uma curiosidade, vocês veem que tem uma comunicação clara aqui. Versículo 9 diz: ora, então chorarão e se lamentarão com ela, sobre ela, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, eles dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservam-se então de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritam: que cidade se compara a essa grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Irmãos, João ele menciona muitas coisas preciosas, e são as coisas a respeito das quais os homens tanto lutam, irmãos. A gente trabalha o tempo todo para adquirir ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Quanto, irmãos, quanto sacrifício tem sido feito ao longo do tempo para que a gente possa colocar na nossa casa objetos de madeira preciosíssima, para que a nossa esposa possa usar pérolas de verdade, não imitação, para que a gente possa botar relógio de ouro no braço, para que a gente possa ter todas essas coisas. Os homens, irmãos, estão brigando nessa sociedade para se tornarem os grandes ricos,
E João chega a mencionar que esses homens são associados com aqueles homens que trabalhavam no mar, aqueles mercadores que tinham grandes navios, que vendiam e compravam grandes mercadorias e transportavam grande riqueza. Irmãos, não é problema ter isso. Eu gostaria de ter mais do que tenho, e preciso me esforçar para ter mais do que tenho, e todos vocês deveriam fazer a mesma coisa. Mas, irmãos, isso não é o que mais importa. Isso não é a coisa mais importante. E quando João olha para a sociedade, ele vê uma sociedade que se vendeu ao mal e se vendeu a essas coisas, que se vendeu às suas próprias vaidades e que afastou-se de Deus para desfrutar das coisas boas dessa sociedade. E o que é que João vê, irmãos? A queda dessa sociedade, a queda desse sistema, a desvalorização desses elementos. E João, ele chega a dizer que todo mundo que viu e vê essas coisas chora, lamenta, fica frustrado, porque tudo isso, irmãos, foi visto como sendo sem valor. Tudo isso concorda, irmãos, com o que o próprio João diz em 1 João capítulo 2, quando João diz: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, tudo isso passa, tudo isso passa, mas o que permanece, irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. E quando João menciona aqui, ele menciona no versículo 20, que enquanto os homens da terra, que não tinham nada a ver com Deus e que eram escravos disso, se lamentam, Deus diz para os seus, ele diz: exultem por causa de tudo isso, santos, apóstolos, profetas, porque Deus julgou essa sociedade, porque vocês clamam pedindo isso. Ao longo dos anos, irmãos, não é que o povo de Deus quer o mal dos homens, mas o que o povo de Deus tem clamado é a justiça de Deus sobre essa terra corrompida. E, ao longo dos anos, mártires têm derramado o seu sangue, irmãos, sempre na expectativa da justiça de Deus ser manifesta. E os anos passam, e mais sangue tem sido derramado. A cabeça de Paulo caiu em terra, Pedro foi crucificado, apóstolos foram mortos, homens foram torturados, o Antipas do Apocalipse foi cozido no caldeirão. A gente pode ver que outros homens foram sacrificados, homens foram queimados, homens foram mortos na Inquisição, homens foram mortos em outras perseguições, o povo de Deus, os judeus foram mortos lá no Holocausto, e hoje tem homens morrendo pela fé em vários lugares, todos eles clamando pela justiça de Deus, que parece não vir. Mas João diz: há de chegar o dia, repentinamente, em que a justiça de Deus será manifesta. Santos, apóstolos, profetas, todo o povo de Deus vai poder exultar, porque Deus julgou esse mundo corrompido. Versículo 21. João diz então um anjo forte levantou uma grande pedra, como uma pedra de moinho, e arrojou-a dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A voz e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Irmãos, o juízo da comunidade e da sociedade pecaminosa, em juízo contra eles, e Deus fazendo justiça aos seus. Essa, irmãos, é a sociedade que João vê. E quando a gente olha para a nossa sociedade, eu diria para vocês que é um vislumbre
da nossa sociedade em decadência cada vez maior, se preparando, irmãos, para receber o juízo de Deus. Quando a gente olha aí fora, vocês acham que os homens estão preocupados com isso, irmãos? Os homens estão preocupados em desfrutar do prazer cada vez mais, de mais intensamente explorarem as coisas supostamente boas da vida. Os homens que dominam querem dominar mais. Os que têm 10 escravos querem ter 1000. Os que têm 1 bilhão querem ter 1 trilhão. Aqueles que dominam a cidade querem dominar a cidade inteira. Aqueles, irmãos, que estão usando drogas e já não se satisfazem mais com elas, querem usar as drogas novas que satisfazem mais. E, irmãos, é um ciclo de piora, de deterioração. E os homens acham que tudo está estável, que tudo está certo e que nada vai mudar. Mas João vê a queda do sistema, e é Deus executando sua justiça. Semana que vem eu vou falar mais, irmãos, e a gente vai poder ver um pouquinho mais de como tudo isso tem a influência de Satanás, e como no final Cristo triunfa sobre tudo isso. Porque veja, irmãos, o grande evento do final da história, o final da história humana já é conhecido. Estamos aguardando o dia de Deus. É o dia do juízo dos iníquos, o dia em que Deus redime os seus, e quando Deus estabelece o seu reino.